Olá, bom dia. Estou aqui hoje para dar início ao nosso novo projeto EBO, Escola Bíblica Online, onde você poderá estudar a Palavra de Deus no conforto da sua casa e crescer na sua espiritualidade. Estudaremos as bem-aventuranças, elas que descrevem o caráter de todo cristão. Vamos lá? Antes de nós entrarmos nas bem-aventuranças propriamente ditas, que serão tema da nossa série de mensagens da EBO, é preciso mostrar o contexto no qual elas foram proferidas pelo nosso Salvador. Elas são a primeira parte do chamado Sermão do Monte. E para falar sobre o Sermão do Monte, eu quero indicar para você uma leitura. Esse aqui é o livro A Mensagem do Sermão do Monte, do John Stott, um livro excelente que fala muito a respeito do que é essa mensagem do reino de Deus para Jesus, que Jesus veio inaugurar aqui na Terra, né? Então é uma ótima indicação de livro para você que quer aprofundar mais nos estudos. Ele fala aqui até de uma questão de contracultura cristã, mostrando mesmo o que é o Sermão do Monte em detalhes. E muitos dos nossos estudos serão baseados nesse livro aqui, e nas próximas aulas eu estarei indicando outros livros também. Bom, o termo Sermão do Monte foi usado pela primeira vez pelo teólogo norte-africano Agostinho de Hipona, que foi um importante pai da igreja e teólogo, que foi inclusive a fonte que Lutero, Calvino e outros reformadores usaram para trazer a reforma protestante. E ele dar esse nome de Sermão do Monte para os capítulos de Mateus de 5 a 7 foi uma ótima escolha, porque nós vemos que Jesus fez um discurso para as multidões, ou seja, ele estava pregando para essas multidões. Só que vale destacar que esse sermão é diferente de qualquer outro sermão que você pode ter ouvido na sua vida. Primeiro porque o interlocutor, ou seja, o pregador desse sermão é a própria mensagem, ou seja, é Jesus Cristo pregando sobre o seu reino que ele veio inaugurar. Então, quando nós observamos Mateus 5 a 7 e vemos esse sermão, nós percebemos que ele fala a respeito de Jesus, ou seja, ele fala de quem Jesus é. E então ele faz um convite para aqueles que aceitam a sua mensagem, aqueles que entenderam a sua mensagem, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, passam a ter esse sermão aqui como um estilo de vida, ou seja, esse sermão veio descrever quem é um verdadeiro cristão. É muito importante entendermos isso, porque nós devemos nos apegar a quem Jesus é, o que ele fez, o que ele fala e o que ele nos ensina. Inclusive nesse tempo de pandemia, nós devemos estar com a nossa fé mais firme do que nunca, buscando revelar e expressar o caráter do próprio Cristo, né? Então, o Sermão do Monte, ele vai ser um sermão proferido às multidões, em que Jesus vai trazer para nós, então, o estilo de vida do cristão. Ou seja, quem escolhe viver o que esse sermão fala, ele escolhe, então, viver a mensagem de arrependimento e de entrada no reino dos céus. Pertencer ao reino de Deus é pertencer ao povo sobre o qual o seu reino já teve início. Quando a gente fala de reino de Deus, é importante nós entendermos duas verdades. Primeira, o reino de Deus já chegou e foi inaugurado por Jesus. Segundo, o reino de Deus vai ter uma manifestação diferenciada na segunda vinda de Cristo, quando ele estabelecer o seu reino de eternidade. Falar em reino é falar do Evangelho de Mateus. Porque o grande foco do Evangelho de Mateus é trazer Jesus como o grande rei, ou seja, o grande rei esperado pelos judeus. Nos capítulos 1 a 4, nós vemos uma descrição do rei Jesus, ou seja, ele é apresentado para nós, dos capítulos 1 a 4. Do capítulo 4, versículo 20 até o 16, nós vamos ver as manifestações do ministério desse rei aqui nessa terra. Ou seja, esse rei vai se mostrando, se revelando, fazendo milagres, transformando vidas, descrevendo o próprio reino em parábolas, discursando, como foi o caso aqui do Sermão do Monte,
para então, do capítulo 16 em diante, nós vemos o sofrimento desse rei, ou seja, esse rei que sofre e padece pelos nossos pecados. Então Mateus é o evangelho do reino, né? O evangelho do rei que é apresentado, que é manifestado e que é humilhado em favor de nós. Então, para entender esse contexto de sermão, o porquê que esse sermão está aqui em Mateus, né, o porquê desse nome, aí sim nós podemos entrar no tema das bem-aventuranças, que são os temas da nossa série. Agora que nós entendemos essa breve introdução sobre o que é o Sermão do Monte e qual o propósito de Jesus ao fazer esse discurso àquela multidão, nós podemos agora definir o que são as bem-aventuranças. Bom, a palavra bem-aventuranças não era estranha aos ouvidos dos judeus, até porque no Salmo 1 nós vimos que bem-aventurados é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou então no Salmo 32 é bem-aventurado o homem que tem a sua iniquidade perdoada. Ou seja, nós vemos aqui que isso era já algo conhecido dos judeus quando se falava em bem-aventurado. Tendo isso em mente, nós entendemos então que o bem-aventurado será uma descrição de um caráter equilibrado e diverso de cada cristão. Não são 8 grupos separados de discípulos distintos. Por exemplo, não existe aqueles que são mansos, enquanto aqueles que são humildes de coração, ou aqueles que choram. Ou seja, são 8 características de um único cristão. Com isso, nós não queremos dizer que o cristão é como se fosse um conjunto elitista ou uma pequena aristocracia espiritual, como diz John Stott, distante disso. Mas é, na realidade, um convite para que todo cristão experimente esse estado de graça. A palavra bem-aventurado significa alguém plenamente feliz. Ou seja, uma felicidade que independe de circunstâncias, uma felicidade que vai além do estado de espírito, ou seja, é algo que define a própria pessoa. Da mesma forma que o fruto do Espírito, descrito por Paulo, deve amadurecer em 9 aspectos, as 8 bem-aventuranças são as características do cristão que resolveu ser parecido com Cristo, aquele que entende o seu propósito em Jesus. Ao contrário dos dons do Espírito, que ele distribui diferentes dons para diferentes membros, o fruto do Espírito, também como as bem-aventuranças, são graças que o próprio Senhor produz em nós à medida que nós possamos buscá-lo. É interessante nós notarmos uma coisa, que um leitor descuidado sobre as bem-aventuranças poderia olhar para elas como algo muito impossível de se alcançar ou como algo que não fosse possível de se viver. Só que nós não podemos entender dessa forma, porque isso seria um peso ou um jugo que seria impossível de se carregar, um fardo. E nós entendemos que Jesus nos conta sobre isso porque ele vai compartilhar conosco a sua própria personalidade. Perceba que as 8 bem-aventuranças aqui descritas em Mateus capítulo 5 são na realidade descrições do próprio Jesus, porque fazem parte do seu caráter perfeito. Ou seja, os súditos desse reino que ele veio inaugurar vão ter no rei a característica necessária, o exemplo necessário, a vida necessária para que nós possamos então reproduzir essas bem-aventuranças. E é interessante notar também que ele traz as 8 características ligando ao conceito de ser bem-aventurado, ao conceito de felicidade. Nisso vamos na companhia do nosso querido autor John Piper, que traz um termo interessante que se chama hedonismo cristão. Hedonismo é um tipo de filosofia de vida que acredita que todo mundo tem que ser feliz, custe o que custar, fazendo os seus próprios bens, os seus desejos sendo sempre cumpridos para se sentir bem e feliz. Só que ele traz a ideia de hedonismo cristão no sentido de que o cristão, enquanto ele vive a vontade de Deus, ou seja, enquanto ele glorifica a Deus, ele é mais satisfeito nele. Ou seja, há uma felicidade em glorificar a Deus.
O que isso nos ensina aqui sobre as bem-aventuranças? Que aquele que escolhe viver esse desafio que Jesus trouxe, ou seja, aquele que resolve manifestar as características do rei, plantando o reino dele por onde for, essa pessoa vai então trazer para si mesma um estado de alegria. Ela vai ser plenamente satisfeita e feliz. Porque nós devemos entender que cristianismo não é sobre aquilo que nós iremos ter apenas na eternidade. Lembre-se, o rei veio, o reino é chegado, bem como as suas características e o seu caráter é em nós manifestado a partir das nossas decisões de vida por nos parecer com esse rei. Então, a nossa primeira bem-aventurança aqui é: bem-aventurado os que são humildes. Então a nossa bem-aventurança aqui é isso, esse estado de felicidade daquele que resolveu manifestar o caráter de Jesus Cristo. Agora, o que é felicidade para esse mundo? No mundo em que vivemos, felicidade se aplica aos bens que temos, se aplica aos bens que tomamos por força, significa exercer domínio. Só que nós vamos ver aqui que a felicidade proposta por Jesus vai na contramão desse mundo. Por isso que eu relembro até o livro que eu indiquei no começo, né? Contra a cultura cristã. Ou seja, uma cultura que vai contra tudo aquilo que é cultura desse mundo, porque nós temos princípios inaugurados por esse rei, princípios celestiais que demonstram o coração de Deus. Então, quando nós olhamos para a alegria que o mundo prega, nós vamos ver uma alegria baseada em bens, baseada no sucesso, baseada em uma família feliz. É interessante nós notarmos que sempre que nós pensamos em bem-aventurança ou alegria proposta por esse mundo, está ligado ao ter. E aqui nós já vamos ver que bem-aventurado é. Ou seja, nós vemos aqui uma grande diferença entre você ter algo e entre você ser como alguém é. E é essa a proposta das bem-aventuranças, né? Então é bem-aventurado os humildes de espírito. Outra coisa interessante notarmos é que bem-aventurança, felicidade está no presente. Ou seja, no tempo presente. Felicidade é para agora, felicidade é para vivermos hoje. Muitas pessoas talvez pregam que nesse mundo só haverá aflições, não haverão felicidades, que a verdadeira felicidade está apenas na eternidade, logo depois dessa vida. Mas isso não é verdade. É certo que existem dias ruins, dias de falhas, dias de agonia, dias de aflição, dias de vale da sombra da morte, mas existe também dias de felicidade, da manifestação da alegria do caráter de Cristo. Lembre-se, essa felicidade proposta aqui pelo Senhor, ela é para agora. Assim como o reino é presente, assim como o reino é chegado, a alegria desse reino invade o coração daqueles que se humilham diante da autoridade desse Senhor. É importante notar que essa bem-aventurança daqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós entendermos que essa palavra humildes nos remete à palavra pobreza. Entretanto, não é uma pobreza financeira. Guarde isso, todas as bem-aventuranças nos revelarão verdades espirituais. Nada do que vermos aqui se compara aos termos usados nesse mundo. Tanto é por isso que aquele livro que eu indiquei para você, de John Stott, se chama Contra a Cultura Cristã, porque vai contra tudo aquilo que conhecemos aqui dessa vida, deste mundo. Existem dois mundos, o de Deus, dos que nasceram de novo, e dos que ainda não nasceram de novo. Então, ser pobre de espírito não quer dizer pobreza de dinheiro, até porque a pobreza em si não é um mal, nem a riqueza em si é um bem. E nem o contrário. Ou seja, as pessoas que se consideram pobres, as pessoas que são pobres financeiramente, nem todas elas não são elas as pobres de espírito. Pobreza de espírito fala de algo intrínseco, fala de uma autoconsciência espiritual que nós vamos falar daqui a pouco.
Mas a pobreza de espírito também não é uma questão de pobreza de espiritualidade. Tanto é que nós podemos lembrar lá em Apocalipse, quando o apóstolo João descreve aquela severa admoestação à igreja de Laodiceia, porque apesar porque ela tinha um grande problema de espiritualidade, ela poderia ser considerada então uma igreja que estava longe do que era o propósito do Senhor. Então, ser pobre em espiritualidade não significa ser pobre de espírito. Ou seja, uma pessoa que faz poucas boas obras, uma pessoa que guarda pouca sua santidade, uma pessoa que não revela o caráter de Cristo, isso não revela uma pobreza de espírito da qual Jesus aqui está falando. Então a pobreza de espírito também não é, além de não ser dinheiro ou falta de santidade ou vida espiritual adequada, também não é uma autocomiseração. Ou seja, não é como aqueles espias de Israel que foram, olha, eles são grandes demais, aqueles gigantes, nós nunca vamos deter essa terra prometida. Ou seja, não é uma questão de se colocar para baixo, de se considerar menor do que os outros. Pelo contrário. E pobreza de espírito também não é uma quarta questão negativa que nós temos que deixar claro, que não é uma questão de você, de timidez, de uma pessoa que se esconde, uma pessoa que é fraca. Não é nada disso, não tem nada a ver com pobreza de espírito. Mas a pobreza de espírito, então, é uma autoconsciência de quem eu sou perante quem Deus é. Ou seja, bem-aventurado é aquele que compreende que nada é. Ou seja, que compreende-se pecador. Tem a ver com a minha definição, quer dizer, tem a ver com a minha consciência de pecado. Isso indica que há primeiro um esvaziamento de si mesmo. E não é coincidência que Jesus venha citar essa como a primeira bem-aventurança. Até porque sem ela é impossível manifestar as outras. Sem você se identificar com alguém pobre diante de um Deus rico em misericórdia, em graça, em caráter, sem uma pessoa admitir o seu caráter, ela não entrará no reino dos céus. Ou seja, para haver conversão é necessário derribar as estruturas do orgulho. Ou seja, isso nos mostra que subir ao monte ou viver a mensagem do monte é impossível por si mesmo. Ou seja, eu só vou conseguir viver tudo aquilo que Jesus vai propor, seja nas bem-aventuranças, seja na forma de orar, seja na forma de jejuar, seja todos os outros termos que ele vai trazer no Sermão do Monte, só vai conseguir vivenciar isso aquele que compreender que é pobre diante de um Deus rico, que é pouco diante de um Deus que é tudo. Então é isso que nós devemos entender. Sem compreender quem somos, nunca seremos aquilo que Deus quer que sejamos. É importante nós entendermos que isso vai completamente contra aquilo que nós vimos hoje em dia de coaches, de pessoas que falam, você é o melhor, você consegue, você é incrível, né? E a sua ideologia humana, ele sempre quer elevar o eu. Enquanto que nós, ao olharmos para a palavra de Deus, para as Escrituras, essa negação do eu, esse esvaziamento é o que dá espaço para que a manifestação do caráter de Deus aconteça na minha vida. Então, ser humilde de espírito aponta para a ausência de um orgulho pessoal, para uma completa ausência de autodependência, de segurança própria, de confiança no seu próprio eu. Ser humilde de espírito é ser como aquele que lá em Isaías 6, é ser como Isaías no capítulo 6, quando naquela visão ele começa a declarar: ai de mim, que sou homem impuro, no meio de uma geração de impuros lábios. Ai de mim que sou homem impuro diante da sua glória. Ou seja, ao perceber Deus, ele percebe a sua impureza. Ao perceber Deus, ele percebe a sua fraqueza. E é isso que é ser humilde de espírito.
é reconhecer Deus, é se reconhecer nada diante de um Deus que é tudo. É fazer como João Batista, que ele cresça e eu diminua. É fazer como Pedro, que disse para Jesus quando andava com ele: retira-te de mim, porque é santo. É olhar como Paulo, que apesar de tudo que ele fez, tudo que ele cresceu na obra, todas as pessoas que foram edificadas através de sua vida, ele entender como o mais miserável dos pecadores. É como olhar como o próprio Jesus, que mesmo se tornando homem não deixa de ser Deus, mas em uma atitude de humildade diz que tudo que ele faz porque o Pai o ordenou fazer. Ser humilde de espírito é reconhecer-se pecador diante de um Deus santo e poderoso. Como é importante aplicarmos essa bem-aventurança em nossos dias atuais. Quem sabe se todos tivessem se reconhecido pobres de espírito, nós poderíamos viver essa pandemia de uma maneira diferente. Esse ensinamento de hoje nos traz uma importância muito grande, porque a pandemia está aí para até mostrar isso. O quanto Deus é poderoso e quanto em um piscar de olhos tudo se transforma de acordo com a sua vontade. Então nós podemos entender que ser pobre de espírito é compreender quem Deus é. Por isso que é impossível quem não ter essa pobreza de espírito, ou seja, quem não ter essa autoconsciência de si mesmo, estar no reino de Deus, entrar para o reino de Deus. Então, que nós possamos ter essa consciência de quem somos. E como fazer para isso? Intimidade com as Escrituras, intimidade com a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus está aqui para mostrar quem eu sou diante de quem Deus é. Ela é um espelho que demonstra a minha imagem desfigurada. E ela é como um espelho que demonstra a minha imagem desfigurada, mas que mostra a perfeição de quem Deus é. E é por meio dela que o Espírito Santo de Deus trabalha essa transformação de glória em glória. Ou seja, para haver transformação é necessário arrependimento. Para haver uma vida pautada nessas bem-aventuranças, nesse convite que o Sermão do Monte nos faz, é importantíssimo, primeiramente, reconhecermos quem somos. Que nós possamos hoje, através dessa bem-aventurança, entender que para um estilo de vida do reino, para manifestar o caráter do rei, é fundamental o meu reconhecimento de quanto eu estou longe disso e do quanto eu necessito de sua ajuda para viver essa verdade. Amém? Então esse é o primeiro estudo da nossa EBO. Eu queria fazer uma oração com você agora, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa mensagem de hoje. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva, verdadeira, eficaz, que é possível sermos transformados. Mas para que isso aconteça, Senhor, hoje nós nos reconhecemos fracos, falhos, pecadores, distantes, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja para nós. Mas o Senhor é quem escolheu manifestar a sua glória em vasos de barro. E eu sei, Senhor, nós sabemos por meio da Tua palavra que esse é o princípio para que haja transformação. Então, ó Deus, nós nos reconhecemos hoje impotentes, de mãos vazias nos apresentamos diante de Ti, para que o Senhor nos preencha com a sua riqueza. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e até a próxima semana. Fique com Deus.